Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ana Porto, estou aqui com a Lúcia Dalla Bernardina e nós somos desse projeto You Investor, que é da plataforma BRM Podcasts. E aqui a gente fala sobre finanças, economia, mercado financeiro, educação financeira, sucessão, só tem assunto bom e com excelentes especialistas. Eu quero primeiro agradecer os nossos patrocinadores, o Laboratório Tomasi, que está entre os 10 maiores laboratórios do Brasil, e a Loja Friends, que ambienta o nosso estúdio aqui de forma primorosa. Eu sou suspeita para falar, né? E hoje a gente está com uma pessoa super especial, mas eu vou deixar a Lúcia falar que essa parte é só com ela, porque ela vai ter mais ênfase ainda, né, Lu? Vamos lá, pessoal. No episódio de hoje, nós vamos falar de um tema que interessa a todos os investidores. Renda fixa versus renda variável. Saiu uma pesquisa no final de 2024 da B3, da Bolsa de Valores brasileira, onde houve um acréscimo de 96% na base de investidores de renda variável. Isso é uma notícia muito boa para o brasileiro, que é muito conservador. Em se tratando de renda fixa, nos últimos 12 meses houve um aumento de 7% nessa base de investidores. E hoje a gente trouxe um especialista nesse assunto. Eduardo Figueiredo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lúcia. O Dudu é banker de wealth da Apex, CFP, planejador financeiro, e lida com renda fixa versus renda variável no dia a dia da sua profissão. Então ele vai poder enriquecer muito o nosso bate-papo hoje. Dudu, é um prazer te receber. Obrigado, parabéns pelo podcast. Eu espero agregar muito com a conversa. Acho que é um assunto muito importante, né, para o público, trazer informação de qualidade aqui para o pessoal. Muito obrigada, Dudu, por ter aceito o nosso convite. Eu, inclusive, chamando de Dudu, para quem a gente já começou chamando de Dudu. E assim, Dudu, você já atende clientes há um bom tempo, você já tem uma longa experiência aí no mercado financeiro, principalmente com clientes de alta renda, que já tem um patrimônio mais consolidado, e paira sempre essa dúvida. E a renda fixa sempre foi vista como algo seguro, não tem nenhum problema, e a renda variável como aquele campo minado. E a gente sabe que não é bem assim. Então explica um pouquinho essas nuances, essas diferenças, e como que você definiria de forma objetiva essas diferenças entre essas classes de ativos e essas principais características. As principais diferenças, basicamente, da renda fixa para a renda variável. Na renda fixa, você está emprestando, né, o dinheiro para alguém. Pode ser o governo, pode ser um banco ou pode ser uma empresa. O governo, os títulos públicos, os bancos são os CDBs, LCIs, LCAs, e para as empresas, as debêntures, os CRAs, os CRIs. Então, tem essas diferenças, e renda variável você está virando sócio da empresa, você não está fazendo um empréstimo, você está virando acionista, você está esperando ganhar com a valorização do valor da empresa e você está também esperando os dividendos, que são as distribuições dos lucros. Perfeito. Eu acho que o grande desafio que as pessoas mais ficam receosas em relação a isso, apesar de que boa parte dos nossos investidores são empresários e eles lidam com essa questão no dia a dia deles, porque eles são acionistas e são sócios das empresas deles. Eu acho que é um pouquinho da economia do Brasil, né, Dudu? Isso também afeta um pouco e dá um pouco de medo no investidor na hora de definir. Eu vou talvez para a renda fixa, que ela é um pouco mais conservadora, eu vou ter uma volatilidade menor e um risco menor. Eu acredito que seja um pouco isso também. E eu acho que eu vou até um pouco além. Eu falo que é a cultura do brasileiro, né? Principalmente porque, historicamente, a gente tem uma taxa de juros muito alta no Brasil. Esse ano, inclusive, a gente está hoje, né, em março, início de março de 2023, 25. A gente está com uma taxa de juros de 13,25 com uma expectativa de alta. Então, o brasileiro ele se acostumou a ter uma rentabilidade boa com risco baixo. E quando você vai lá para fora, que são mercados mais desenvolvidos, você não tem isso. Então, o brasileiro sempre foi o rei da poupança. Então, imagina. O Brasil ele é favorável para isso, né? Exatamente, o Brasil ele favorece. Então, acho que além dessa questão dos riscos estarem nos negócios dos empresários, eu acho que essa parte do país também ela influencia bastante, Sem né? dúvidas. Dudu, e na sua experiência e no seu dia a dia de trabalho, quais são os principais erros que você enxerga dos investidores que às vezes tomam aversão à renda variável? Eles fazem um investimento, talvez sem orientações certas, e acaba acontecendo que eles tomam aversão e acabam perdendo com isso também, né? Tem 4 principais erros que eu trago assim pro dia a dia nosso, que a gente convive muito com os investidores, a gente vê frequentemente eles cometendo os mesmos erros. Primeiro é resgatar antes do prazo, e aí, assim, por falta de planejamento, né? Primeiro você tem que definir o seu horizonte de tempo do investimento, o quanto que você precisa para um curto prazo,
quando que você precisa, o pessoal fala muito em reserva de emergência, mas eu falo que tem uma reserva de Exato. oportunidade também que tem que ser pensada. Perfeito. Porque tem gente que, beleza, minha reserva de emergência ali, 6 meses a 1 ano, tá separado já, esse aqui eu não vou mexer. Só que aí ele vai e aplica para 2 anos, para 3 anos, daqui a pouco, opa, pintou um apartamento que eu quero comprar, um carro que eu quero comprar, Exatamente. tem que resgatar, vai perder ali Perfeito. 10, 20, 30%, dependendo do papel. Então, primeiro definir as reservas, né, de emergência, de oportunidade, o que que é para o médio prazo, o que que é para o longo prazo. Essa reserva de oportunidade eu gosto de deixar assim um prazo de 30 dias para resgatar, 60 dias para resgatar. Não tem problema, às vezes, você pegar a reserva de emergência, usa ela rapidinho e já resgata da reserva de oportunidade para cobrir, Excelente, né? Dudu, bom ponto. Isso geralmente é o que mais afeta, né? Resgatar antes do prazo que está previsto. Carteira desalinhada com o perfil de risco do investidor. O investidor ele acha que ele é agressivo, mas aí na primeira oscilação que a carteira ali está menos 1% no mês, ele já quer vender as ações tomando prejuízo. É Então raro, isso aí mas acontece com acontece frequência, sempre. né, Eduardo? Faltar diversificação também. A pessoa, eu quero comprar Vale porque Vale é uma empresa muito sólida, e aí bota lá metade do portfólio na Vale, a Vale tá caindo o ano inteiro. Então, tem que ter uma diversificação não só de ações, de papéis, de fundos. Eu costumo falar assim que não colocar nada mais do que de 2 a 3% num único papel, porque assim, se acontecer alguma coisa, ter um problema de crédito de um pagamento de uma renda fixa, isso é um negócio que você consegue recuperar ali em 2 meses, não afeta a carteira como um todo. E atuar no emocional. Nessa questão de vender quando está caindo e comprar quando está na euforia e está subindo. Geralmente o investidor tinha que fazer o contrário, né? Quando está tudo subindo, você já está caro, você tinha que estar ali começando a vender. E quando está tudo caindo, é porque está barato, você tinha que estar começando a comprar. Geralmente o investidor faz o oposto. Perfeito. É exatamente E eu acho que isso. essa revisão também de alinhamento de interesse, de prazos e de perspectivas da vida, né? Às vezes no começo da sua vida você pode arriscar um pouco mais, Sim. já no final da vida, onde você quer colher tudo que você plantou com investimentos, talvez você arrisque um pouco menos. Então, assim, esse alinhamento com o seu banker, né? Essa estratégia que o investidor estrutura junto com o banker, sem dúvida nenhuma, é muito importante para a prosperidade desse patrimônio, né? Isso. É muito importante o investidor ele se conhecer como investidor. Exatamente. É muito importante. Quer correr risco? Bota um pouquinho, sente como é que é, né? Como é que você lida com aquela queda, porque a ação é isso. A ação, do mesmo jeito que ela sobe 30% no ano, ela pode cair 30% no ano. E acaba que foi uma euforia, né? A gente vem ali 2019, a gente estava com uma expectativa muito boa, a taxa de juros mais baixa, uma expectativa para o Brasil muito positiva, e aí os investidores começaram a se animar um pouco mais. Investidores que eram conservadores, achavam que eram arrojados, sofisticados, e aí veio 2020. E aí, 2020, as pessoas ficaram extremamente panicadas, porque investidores que nunca tinham investido em bolsa, em ações, em fundos multimercados, eram sempre de renda fixa, tinham conseguido ousar um pouquinho em 2019, veio 2020 a pandemia, tudo despencou, inclusive a renda fixa. Usaram na euforia, né? Exatamente. Quando estava tudo caro. Quando estava tudo caro, todo mundo comprou, chegou o momento que tudo despencou. Quem não era o perfil mais sofisticado vendeu, desfez das posições, realizou um prejuízo, então isso é muito complicado. E aí, quando a gente fala, Dudu, qualquer decisão de investimento, ela passa por horizonte de tempo, por perfil de investimento, por cenário macroeconômico, porque tudo isso influencia muito. E não é só porque eu estou no Brasil, só o Brasil influencia, não. Estados Unidos influencia, Europa influencia, China influencia. Então, são várias questões que o investidor ele precisa estar atento. Então, quando a gente olha nessa relação de preservação de capital e ganho de rentabilidade ao longo do tempo, o que você acredita que seja um equilíbrio ideal? Quais as dicas que você pode dar para que o investidor ele consiga fazer essa preservação de capital, mas ele também consiga ter ganhos, óbvio que alinhado ao seu objetivo e ao seu perfil de investimento? Perfeito. O investidor que ele quer preservar, mas quer botar um ganho um pouquinho a mais, a gente considera ele como um investidor moderado, né? O investidor moderado, a gente trata assim, ele tem que ter um perfil que tem uma parcela de ações na carteira, mas uma parcela que é pequena porque ele não é um perfil sofisticado, mais arrojado, que aguenta quedas abruptas. Então, assim, como é que a gente faz? A gente coloca de 10% a 20% da carteira nesse perfil, que é uma alocação que vai dar um upside, vai dar uma rentabilidade a mais, mas mesmo se vier para um momento de crise, um momento de pandemia, igual aconteceu, ali você vai ficar ali com 70% de CDI, vai cair a carteira 3% abaixo de CDI,
mas é uma carteira que você consegue lidar. Você tem que diversificar, né, nessa parcela de ações. Aí eu recomendo assim, empresas sólidas, empresas pagadoras de dividendos. Você não vai comprar empresas pequenas, que são chamadas as small caps, que tem uma volatilidade maior na bolsa. Você vai comprar empresas sólidas, empresas perenes, que aí ela já tem uma volatilidade um pouco menor. E eu sugiro até os investidores não ficar tentando acertar uma ação ou outra especificamente, porque assim, quem tenta montar a própria carteira geralmente perde dos índices, né? Os próprios gestores de mercado geralmente vários anos eles perdem dos índices, então eu indico muito o índice que é o IDIV, né, que é um índice de dividendos, que ele é um índice que segue empresas já pagadoras de dividendos, e ele vem performando acima do Ibovespa há bastante tempo. E geralmente são ações um pouco mais resilientes, né, Exato. Dudu? E só o fato dela estar pagando sempre dividendo quer dizer que ela está lucrando, então quer dizer que é uma empresa que não tem risco de estar tendo prejuízo num mês, então é uma empresa mais perene até na volatilidade no crescimento. E na parte de renda fixa eu indico bastante a parte atrelada à inflação, que são os ativos IPCA+, aí eu já sugiro botar de 20% a 30% da carteira nessa classe, porque é onde você vai conseguir ter um ganho real acima da inflação perene no longo prazo. E ainda tem a questão da marcação de mercado, que o ativo, o investidor que ele é moderado, ele tem que pensar um pouco nisso, na questão de ciclo, de pegar a marcação de mercado. Os Que ativos é essa variação, né, do preço do título no dia a dia, né? Exatamente, que é a negociação no mercado entre compradores e vendedores. Que todo mundo acha que a renda fixa, Não você varia. contratou o IPCA mais 6 ali, ele vai ser IPCA mais 6 até o vencimento, se você carregar até o vencimento. Exatamente. Se você quiser vender antes do prazo, você tem que pagar o preço que o mercado, vender pelo preço que o mercado está pagando. Pode ser IPCA mais 10 ou pode ser IPCA mais 4. Então você pode ganhar ou perder, né? Então, essa estratégia de você colocar uma boa parcela da carteira em IPCA+, você consegue, às vezes, surfar ganhos relevantes. Tem estudos que mostram que você pegando IPCA mais 6,5 na carteira, ganha de todos. Sempre que bate IPCA mais 6,5 na carteira, se você comprar, nos próximos 3 anos você consegue rentabilizar mais ou menos uns 25% ao ano. Foi isso que deu nas janelas. Por quê? Porque ficou um tempinho ali durante IPCA mais 6,5, depois as taxas caíram, voltaram ao normal, e aí você consegue vender com lucro para outras pessoas, porque não tem mais aquela taxa no mercado. Então isso que é a marcação ao mercado. Da mesma forma que quem comprou lá atrás o IPCA mais 4 e as taxas subiram, ele pode estar tomando prejuízo ou está ganhando muito menos do que o CDI. E até pegando um gancho, Dudu, desculpa te cortar, se a gente olha, se comparado ao CDI, se comparado ao Ibovespa, o IPCA mais 6 ele ganha também no longo prazo, até porque a gente fala de um país, o Brasil ele sempre teve uma inflação mais alta, e quando a gente coloca qualquer título atrelado ao IPCA, é o que a gente tem de garantia de que pelo menos o nosso dinheiro não vai perder o valor ao longo do tempo. Então, protegido da inflação. Exatamente. Então, para quem está protegido da inflação e está ganhando ainda mais um ganho real acima disso. Então, principalmente para quem pensa em aposentadoria, né, Dudu? Eu acho que é importante sempre pensar no IPCA mais 6, mesmo que num curto período ali fique às vezes abaixo do CDI, mas no longo prazo, sem dúvida, é muito importante mesmo. Eu acho que esse é o ativo, assim, carro-chefe que todo mundo tem que ter na carteira. Hoje, inclusive, o IPCA está mais 7,60. Só o Tesouro está pagando IPCA mais 7,60. Então, imagina o quanto que isso vai dar quando a taxa de juros voltar para os patamares normais ali, na casa de 12%, 10%. Isso aí vai dar uma rentabilidade muito alta. Sim. Só que é entender como é que funciona a marcação ao mercado. Você vai contratar o IPCA mais 7,60 se você carrega até o vencimento ali, até 2035. Se você sair antes, você vai vender no preço que o mercado está comprando. Excelente. Perfeito. Dudu, agora pensando mais numa construção de carteira de longo prazo, quais são as métricas que você utiliza? Um investidor novo que quer construir um relacionamento com você e que quer construir a carteira dele, o portfólio dele, pensando, né, no longo prazo mesmo. O que você usa de métricas entre renda fixa e renda variável para que essa carteira desse investidor seja mais assertiva possível? Eu costumo fazer uma continha assim, de métrica para definir o quanto que o investidor pode alocar em ações para medir a tolerância que ele tem a risco, que é o seguinte: as ações geralmente elas variam uns 30% para baixo, 30% para cima. Lógico que tem anos que pode dar mais, ter anos que pode dar menos, mas esse é o desvio padrão da bolsa. Então, o cliente que ele tem que fazer a conta é o seguinte: se eu botar 10% da minha carteira em bolsa e as ações caírem 30%, eu vou perder 3% da minha rentabilidade do ano, né? Uhum. Então, assim,
eu estou disposto a fechar menos 3 do CDI. CDI deu 13, eu dei 10, eu estou confortável com isso? Ah, tá tranquilo? Pode botar 20%. Fechei 6% abaixo do CDI ainda. Tá tranquilo? Posso botar 50%? 50% já vai dar 15% de queda. Então você já vai fechar menos 2 do CDI. Do CDI não, você vai fechar menos 2 no ano e o CDI deu 13. Então essa é a métrica que eu uso para definir assim, o quanto que eu vou botar nas ações, o que isso pode vir impactar no cenário de estresse para eu dosar E esse tamanho de vice-versa, que carteira. também pode ser um ganho absurdo, Exatamente. Se né? der Mas uma aí é muito porrada de bom. 30%, 40%, vai me dar mais 4, mais 5, mais 6 na carteira de 10%. E aí que você vai dosando o seu apetite ao quanto que você aceita cair. Perfeito. E aí, E na renda desculpa. fixa, até para medir esse ganho, né? Porque as pessoas têm essa ideia de que a renda variável ela performa muito melhor, ela tem uma rentabilidade muito maior. E na renda fixa, para o investidor que pensa assim, mais no longo prazo, como é que seria essa diversificação, Dudu? Talvez até pensar num investimento imobiliário, alguma coisa que vá também atrelar ao investimento conservador, né? Muito mais do que a renda variável, mas que você consegue diversificar ali também o seu portfólio. A primeira coisa é definir o alvo, né? Se você quer ganhar 110% do CDI, você pode botar um pouquinho de risco. Tem gente que fala assim, eu quero ganhar 1,5 ao mês, quero ganhar 150% do CDI. Para ganhar 150% do CDI, você vai ter que botar mais risco na carteira para dar esse upside, porque a renda fixa é muito difícil ela passar ali dos 120% do CDI. Né? A partir disso, você tem que começar botando mais risco, e aí você vai botando em ações, você vai botando em investimentos imobiliários, aí você vai fazendo uma carteira diversificada para isso. Então, o cliente ele tem que saber o que ele quer ganhar, o que ele está disposto a abrir mão numa queda para tentar botar mais rentabilidade na carteira. É uma coisa que você falou que é interessante, assim, as pessoas às vezes pensam, vou pegar um título de 120% CDI. Mas o valor que ele vai pegar, às vezes, é tão pequeno que nem vai fazer a diferença no todo da carteira. Então, é importante também entender isso. E quando você falou da perda ali, ele aceita perder 10% do que, às vezes, para o investidor fica mais claro ele colocar isso em valor. Exato. Minha carteira é de tanto. Se eu perder tanto, 1 milhão, eu vou 100 mil sofrer machuca. muito ou não vou sofrer? Porque acho que isso coloca muito. E agora a gente fala um pouquinho de cenário macroeconômico, da taxa de juros de hoje, enfim. E aí a gente vê um movimento natural, né? Principalmente do brasileiro que adora uma renda fixa, vai todo mundo para renda fixa, aquele famoso efeito manada. No seu ponto de vista, você acha que isso sim é uma decisão 100% acertada? Ou que muitas vezes o investidor, querendo se proteger e querendo ir para renda fixa, ele deixa passar boas oportunidades ali da renda variável? No momento de incerteza, eu acho que é muito importante estar com a carteira bem reforçada em renda fixa, principalmente atrelado ao CDI, né, que é o pós-fixado que a gente chama. Isso aí vai proteger a carteira das oscilações de mercado, que quando o mercado está incerto tem mais oscilações, né? Qualquer fala do presidente já mexe todas as taxas ali. Ou qualquer coisa que acontece lá fora, já mexe no Também dólar, já mexe em tudo. Exatamente. Então, assim, tem que ter, o zagueiro da carteira, né? É um colchão ali, né? Exato. Você vai reforçar a maior parte da carteira em renda fixa, porque a renda fixa paga muito bem no Brasil, o CDI paga muito bem no Brasil, então você tem que estar bastante atrelado a isso. Mas é o momento que a gente estava falando que dá oportunidades de você comprar as coisas super descontadas, e aí é onde tem que ter um profissional por trás ali te orientando, te dando recomendação do que está barato. Sim. Ações estão extremamente baratas, mas é aquilo, né? Porque a ação está barata que boa. Pode comprar também de olho fechado, porque as ações estão baratas já tem 3 anos, quase 4 anos. E de lá para cá está barato e ainda não subiu. Mas, como a gente está no momento de possível inversão de juros, nessa inversão de juros as ações provavelmente vão andar, então é o momento de focar em algumas ações, e aí eu focaria naquelas ações pagadoras de dividendo, que se você for calcular qual que é a rentabilidade esperada delas, elas estão com IPCA mais 12, IPCA mais 13, então uma coisa ali que você consegue ter uma previsibilidade, porque são empresas que pagam dividendos constantemente. Então, vale a pena, às vezes, você pensar numa parcela na carteira nisso. E aquele IPCA que eu falei que está pagando hoje IPCA mais 7,60. Que daqui a pouco a gente não acha mais. Não vai achar também. mais, tá na promoção. E não é Black Friday, metade do dobro. E tem que pegar enquanto pode, né? Não, é raro, isso aí aconteceu na época da Dilma, né? Antes do impeachment. Eu acho que é o famoso equilíbrio mesmo, né, Dudu? Você falou, tem oportunidade de ação, mas também a oportunidade da renda fixa tá boa, né?
tanto quanto ação com A renda o Tesouro ou as debêntures incentivadas IPCA+. Então, para o cliente que quer dar um upside na carteira, né, um investidor que quer dar um upside na carteira, mas que não quer correr risco de bolsa, ele pode buscar na renda fixa, porque ela tem essa variação na venda antecipada que você consegue ter ganhos expressivos. Perfeito. Dudu, e deixando os ativos tradicionais um pouquinho de lado, a gente tem visto que tem surgido novas oportunidades de investimento, como os FIIs, os CRIs, as debêntures incentivadas e até a renda fixa internacional, né? Você abrir uma conta lá fora e você fazer investimentos. Como que você vê isso para a diversificação da carteira do investidor? O bom dos FIIs, dos CRIs, das debêntures incentivadas é que eles são isentos de imposto de renda. Então, só aí você já está ganhando mais uns 15% aproximadamente ali de rentabilidade que você não teria se você estivesse comprando um CDB que você paga imposto e fundos que você paga imposto. Então, isso aí tem um ganho expressivo, faz sentido todo mundo ter na carteira. Renda fixa internacional, ela estrategicamente, ela vai te dar diversidade geográfica e vai te dar diversidade cambial. E proteção patrimonial também, né? Exato. Porque acaba Então, que você investe numa moeda mais forte. o dólar, cada vez mais, ele vai valorizando sobre o real, por conta da inflação de lá, que é muito mais baixa que a inflação daqui. Então, isso vai fazendo que a moeda do dólar se valorize quanto ao real. E você estando posicionado em moeda forte, que é o dólar, você está se protegendo também da inflação brasileira. Então, é uma reserva. E também está fugindo um pouco das questões políticas que podem estar acontecendo aqui e não está acontecendo lá. Sim. Então, assim, a cesta de inflação nossa, ela tem uma parcela ali de 15%, 20% que, se o dólar variar, impacta na inflação nossa. Então, assim, para o investidor mais sofisticado é bom ter pelo menos uns 15% dolarizado para você se proteger dessa variação do dólar na carteira nossa. Mas para o investidor menor, eu acho que você consegue fazer essa proteção naqueles IPCA mais que... Eu vi um estudo que compara o IPCA mais 7 com o dólar mais 4. O IPCA mais 7 ele ganha do dólar mais 4. Então, assim, mesmo o dólar variando, se você conseguir render IPCA mais 7, você está se protegendo do dólar e mais um ganho de capital. Então, tem alternativas para você se proteger. Você não precisa fazer aquela... vou levar meu dinheiro para fora, vou tirar tudo daqui, porque você tem como se proteger aqui dentro do Brasil, mas lógico, a pessoa, a partir do momento que chegou num certo nível de patrimônio, eu acho que tem que sim que diversificar geograficamente e cambialmente. E a gente vê vários investidores, vou levar tudo lá para fora. É uma coisa que às vezes eles não pensam. Se a vida deles é aqui, eles não têm intenção de mudar, não faz sentido também você colocar todo o seu patrimônio lá, até porque aqui você também tem oportunidade, né, dá um trabalho para você trazer de volta. Exatamente. Então é importante o investidor ter às vezes essa tranquilidade. Eu acho que em alguns momentos realmente gera um pouco mais de estresse, mas é importante o investidor também ter essa tranquilidade de, opa, peraí, vamos pensar se é isso mesmo? Porque é o que você falou lá no início, do racional e do emocional. Às vezes a gente deixa que o emocional controle algumas decisões, ou de venda de um papel, ou de envio do recurso para lá, e acaba afetando toda uma carteira. E assim, um bom investidor, ele sempre precisa estar atento, né? Essas mudanças de cenário, mudanças de mercado, para rebalancear a carteira e essa relação. Tem um prazo definido para isso? Ou quando que o investidor descobre, agora é a hora de eu mudar e rebalancear o meu portfólio de investimentos? É sempre importante, pelo menos trimestralmente, estar revisitando a carteira para ver se tem algum ajuste a ser feito. Mas, basicamente, eu falaria que os principais momentos são mudanças bruscas de juros ou inflação, né? Ciclo econômico. Os juros agora está subindo, daqui a pouco vai começar a cair. Esses são os momentos de maiores oportunidades e maior impacto nos ativos. E grandes variações percentuais nas classes de ativos da carteira, né? Quando você está comprado em bolsa e aí a bolsa começa a subir demais, ela era 10%, daqui a pouco ela virou 20%, daqui a pouco virou 30%, sua carteira está totalmente desenquadrada do seu perfil. Então, se você botar assim, a cada 6 meses, a cada ano, você faz o rebalanceamento e reajusta essa classe de ativo para voltar para o seu perfil, você vai acabar, sem perceber, tá vendendo as ações quando elas estiverem na alta e você vai estar comprando as ações quando elas estiverem na baixa. Você vai tirar da renda fixa, vai comprar as ações quando elas, vamos supor, você tinha 20% na carteira de bolsa, caiu para 10%, você está comprando. Provavelmente é porque as ações já caíram e já estão baratas. Mesma coisa quando elas estiverem muito com a participação maior na sua carteira,
já Aquela estão subida. mais caras, já subiram, você vai estar vendendo. Então, se você for fazendo esse rebalanceamento constante, você está fazendo o O movimento movimento correto ali. correto, que o investidor geralmente faz o contrário. Perfeito. Perfeito. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu queria te agradecer imensamente, dizer que você trouxe insights e informações valiosíssimas. Mas de tudo, Dudu, eu acho que o mais importante é o investidor entender a importância de um banker. Alguém que estuda o assunto, que é especialista, seja em renda fixa, renda variável, que estuda o mercado, a economia como um todo, e aí sim vai poder trazer esses insights em toda reunião. Que você senta com seu investidor, que você senta com seu banker, porque é isso, o movimento de cada um é diferente, o seu momento de vida, o que você busca para os seus investimentos. Então, esse alinhamento de interesse com o seu banker e com o que você busca para a sua vida, eu acho que é o mais importante. E ficou Perfeito. muito claro como que é diferente quando a gente senta na frente de alguém que entende, que pode trazer boas dicas e bons insights para a gente. Muito obrigada, viu? Obrigado. E assim, só para reforçar, é muito importante realmente estar com um profissional por trás, porque a gente não é só eu que estou olhando a carteira, né? A gente tem time de especialistas que estão olhando Cada classe. as Exatamente. ações, estão olhando os papéis de renda fixa, estão olhando a expectativa dos juros cair, da inflação. Então, assim, são uma série de fatores que estão ali ao mesmo tempo e quem está no dia a dia ali tocando a sua empresa, tocando o seu emprego, sua profissão, seu negócio, Não ele tem não tem tempo, né, tempo Dudu? para estar acompanhando o mercado 24 horas e analisando se um ativo está bom para entrar, se está bom para sair. Então, assim, a gente aqui atrás, a gente fica olhando a carteira do cliente, olhando a oportunidade. E entendendo o momento do cliente, né, Dudu? Às vezes Acho que o cliente nem ele sabe, né, o o seu próprio perfil perfil. Tem várias vezes assim, ele quer entrar em bolsa, tá ouvindo falar que bolsa tá bom para entrar, a gente tem que dosar ali a Fala, mão calma da que empolgação, porque a gente já viu casos de a pessoa pegar e entrar e daqui a pouco mexer, querer sair. Então a gente também tem que fazer esse trabalho de proteção de do um cliente. meio de campo, né? Porque aí a gente tira o nosso viés emocional, que é o viés que o cliente tem com o recurso dele, e a gente, peraí, vamos pensar de forma racional, como que Exato. faz, Exatamente. que é bem bacana. Mas, Dudu, eu quero te agradecer muito, eu acho que foi muito enriquecedor. A gente falou de classe de ativos que estão aí no dia a dia, você vê em noticiário, você vê no Instagram, você vê no YouTube. Então, quando a gente vê um especialista falando, um CFP, alguém que já está no mercado há bastante tempo, traz muito mais tranquilidade aí para os investidores. Então, acho que é isso. Muito obrigada. Lúcia, muito obrigada. Parabéns vocês aí pelo Obrigada. podcast. Muito Obrigada, obrigada. Dudu. E vocês que nos assistem, fiquem conosco, sempre um conteúdo melhor do que o outro. Nos sigam nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Spotify, @BRM Podcasts. E é isso. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.